Jó 32, 1-3. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquiel, o buzita da família de Ram. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Depois de tudo o que aconteceu a Jó, toda a tragédia na sua vida, na sua família, na sua saúde, e depois de 3 amigos de Jó o tentarem consolar numa primeira fase e depois tentarem encontrar a causa de todo aquele sofrimento, depois de tudo isto, Eliú, ele que era mais novo de todos, se tinha mantido calado, falou. E Eliú, ele critica Jó e os seus 3 amigos. Aliás, foi o próprio Deus que no final deste livro criticou os 3 amigos de Jó, dizendo o que lemos no capítulo 42, versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, que era um dos 3 amigos, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. A crítica de Eliú, ela foi confirmada por Deus quando falou com Jó, porque eles não disseram de Deus aquilo que era reto, como Jó acabou por dizer. Desta forma podemos entender que aquilo que Eliú disse estava em linha com aquilo que Deus queria falar. Assim, a crítica de Eliú, ela é em direção a Jó e também em direção àqueles 3 homens amigos de Jó. Em relação a Jó, Eliú diz que o seu erro foi querer ter mais razão do que Deus, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Ou seja, dado que Jó não obteve respostas de Deus perante a sua tão drástica situação, ele queria entender e receber da parte de Deus uma justificação para o que lhe estava a acontecer. Mas Deus nunca lhe respondeu, porque Deus é soberano e aquilo que ele faz, ele não tem que dar contas a ninguém. De todo o livro, de toda a narrativa, nós podemos concluir isto. Deus nunca disse a Jó porquê Jó sofreu tanto. Mas Deus não tem que dar contas a ninguém. Ele é Deus. Em relação aos 3 amigos de Jó, o seu erro foi porque, não tendo respostas, Deus não deu justificação a ninguém, porque Jó estava a sofrer assim. Porque eles não tinham respostas, inventaram situações na vida de Jó que não eram verdadeiras. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam Jó. Dado que eles não sabiam, não entendiam, dado que eles não tinham que responder a Jó às suas interrogações, porque ele estava a sofrer, inventaram situações na vida de Jó que não eram verdadeiras, para terem algo que fizesse sentido nas suas cabeças finitas e limitadas, e por isso até mesquinhas. Condenavam Jó. Quando Deus falou com Jó no final, nós vemos que Jó foi o único destes 3 amigos, e ele, estes 4 homens, foi o único que entendeu que Deus é soberano, poderoso, perfeito em tudo o que faz, e ninguém pode ir contra ele, nem ninguém pode compreendê-lo completamente. Ninguém pode entender aquilo que ele faz completamente. Nunca vamos ter todas as explicações para tudo o que acontece na nossa vida, nem vamos ter todas as explicações para tudo o que acontece no mundo, na vida dos outros. No entanto, sabemos que Deus é justo. Ele é perfeito. Tudo o que Ele faz é justo, é perfeito. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Podemos não entender e não vamos entender muitas das coisas que Deus permite, que Deus traz à nossa vida. Mas que possamos ser como Jó, que diz a Deus
No final do livro, no capítulo 42, no verso 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus não dá contas a ninguém daquilo que faz. Não precisa de dar. E se Ele dá, se Ele revela, se Ele mostra, é porque Ele quer, pois Ele não precisa de fazer isso. Ele é Deus.